momentos. Obrigado, meu pastor. Graças e paz, igreja. Tá fraco, amém? Tá fraco, amém? Juliana, quando eu estava vindo aqui, ela me perguntou, tá nervoso, meu? Eu falei, claro. Tem como não ficar. Mas, antes de a gente iniciar aqui no texto, gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Vou escolher uns aqui. A pergunta é, irmão, se você pudesse ser um animal, qualquer animal, qual animal você seria? Essa pergunta é comum em entrevista de emprego, porque o entrevistador, a pessoa do RH ali, quer saber algum tipo de característica sua, se você é aquele cara ou aquela mulher da rotina, ou então se você é aquela pessoa que gosta de desafio, que consegue trabalhar sob pressão. Então, essa é uma pergunta comum em entrevista de emprego. Então, vou perguntar aqui, ô Gil, se você pudesse ser um animal, qualquer animal, qual animal você seria? Por causa da juba, né, Gil? Tá sem cabelo, o Gil tá sem cabelo, para quem não sabe, o Gil tem uma deficiência capilar, mais conhecido como careca. E Gil, por quê? Por que o leão, Gil? Porque é o rei? Porque o leão é o rei e a força. O engraçado é que eu perguntei para a Juliana também. Eu falei, Juliana, hoje, terminando a pregação, eu falei, Juliana, se você pudesse ser um animal, qual animal você seria? Ela falou, o leão. É por causa da juba, Ju, mas ela tem. E Elvis, se você pudesse ser um animal, qualquer animal, qual animal você seria? Uma águia. Por que a águia? A águia é esperta, sobrevoa, e a águia ela tem uma vida maior do que as outras aves, porque ela tem o poder de se regenerar, suas penas trocam, a sua unha, enfim, seu bico. Mas é uma pergunta interessante. Por que eu estou falando isso? Agora a gente vai entrar aqui no texto. Abra sua Bíblia em João, capítulo 10. João, capítulo 10, os versículos de 1 a 5. Se puder colocar aqui também. Se não, a gente vai ler aqui. João, capítulo 10. Gente, é uma gíria. Versículo de 1 a 5. Diz assim, ó. Vamos ler aqui todo mundo junto. Na verdade, que aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Vai. Aquele, porém, e as traz para fora. E quando vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Curvem a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento, graças te damos, ó Deus, porque temos a liberdade de poder cultuar ao Senhor de forma livre num domingo à noite, Pai. Deus, muito obrigado por essa reunião, muito obrigado por cada irmão, e eu te peço, ó Pai, que o teu Espírito Santo, desde já, possa estar trabalhando em cada coração, ó Deus, para que essa palavra, ela entre nesse coração e faça a transformação necessária. Ó Deus, se for somente eu falando, vai ser no máximo um discurso motivacional, ó Deus, mas com a atuação do teu Espírito Santo, essa palavra tem o poder de transformar vidas, em nome de Jesus, amém. Irmãos, em diversas vezes, em diversas passagens na Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, a Bíblia, ela nos identifica como ovelhas, em diversos textos, e ninguém escolheria ser uma ovelha por livre e espontânea vontade, irmão. Eu poderia perguntar aqui para quase todo mundo, se não fosse num contexto teológico ou bíblico,
ninguém escolheria ser uma ovelha. Escolheria ser uma águia, escolheria ser um leão, escolheria ser um macaco, escolheria ser qualquer coisa, menos uma ovelha. E por que a gente não escolhe ser ovelha? Porque a ovelha é um animal que não faz nada, irmão. A ovelha, ela não sabe se defender. A ovelha, se vier um predador, ela não sabe nem correr. A ovelha, ela tem medo de tudo. Tem uma cultura de pastores, né? Na cultura de pastores, quando historiadores falam sobre isso, diz que a ovelha, às vezes, ela tem medo do próprio reflexo na água. Tem ovelha que ela é tão medrosa que quando ela está com muita sede, se aproxima de um riacho, e se esse riacho for muito forte, uma correnteza forte, essas ondas passarem pelas pedras, essas águas passarem pelas pedras ali, e fizer algum tipo de barulho, ela não bebe água, ela morre de sede. Por quê? Porque ela tem medo do barulho da água. Então a ovelha, ela tem medo de tudo, ela é extremamente dependente de outra pessoa. Uma ovelha, quando ela está ali no seu rebanho, e ela, porventura, ela desvia um pouquinho, o pastor tem que estar ali com uma vara, para bater nela ali, tocar nela ali, e ela voltar para o caminho. A ovelha, ela é quase cega. A ovelha tem o seu percentual de visão baixíssimo. Ou seja, uma ovelha, ela não sabe nem para onde ir. Uma ovelha não sabe nem se guiar sozinha. Irmãos, em sã consciência, por livre e espontânea vontade, ninguém escolheria ser uma ovelha. E a gente vai entender por que toda hora a Bíblia fala que somos ovelhas, porque toda hora a Bíblia nos identifica como ovelhas. Mas antes disso, a gente vai entender o contexto aqui desse capítulo 10 de João. No capítulo 9, Jesus acaba de curar um cego. Jesus estava em Jerusalém, tinha curado um cego, inclusive no sábado, e esse cego era de nascença e era adulto. Naquele contexto, os líderes religiosos, os fariseus, estavam procurando alguma oportunidade de prender Jesus. Eles estavam procurando alguma oportunidade de... qual é a palavra? Esqueci. Eles estavam procurando alguma oportunidade de, não de julgar Jesus, mas de prender Jesus por algum ato que ele estava fazendo, por alguma palavra que ele disse, por alguma instrução que ele tenha falado. Eles estavam querendo agarrar Jesus ali de qualquer forma para prender Jesus. Esse era o contexto. Então Jesus cura um cego no sábado. Esse cego era de nascença, ele era adulto. E os líderes religiosos, com receio desse crescimento exponencial de Jesus, porque o evangelho estava crescendo muito ali naquela época, chegaram para o cego e perguntaram: olha só, quem que fez isso aí em você? Porque a gente sabe que você era cego, mas quem te curou? Aí o cego falou assim, essa resposta do cego, ela ensina muito para a gente, porque o cego falou assim, olha só, eu não sei quem me curou, ele fala assim, eu não sei como, eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu não sei como, eu sei que eu não enxergava de nascença, mas agora eu vejo, eu encontrei com ele. Ele é Jesus de Nazaré. Eu sei que antes de eu encontrar com ele, eu não tinha visão. Durante 30 anos, eu era uma escória da sociedade, eu ficava mendigando pelas ruas. Naquela época, quando nascia com uma deficiência desse porte, normalmente era afastado um pouco da sociedade. A gente vê diversas histórias de cego na Bíblia. E o cego, ele estava sempre às portas pedindo esmola, porque ele não tinha como se sustentar. Então esse também era um mendigo, não tinha como se sustentar. E o testemunho dele foi: Jesus de Nazaré, eu encontrei ele. Eu não sei como ele fez isso, eu só sei que eu era cego, agora eu posso ver. E ali os fariseus ficaram atordoados, querendo saber o porquê que isso tinha acontecido, querendo saber realmente o poder desse Jesus, se esse Jesus era realmente o Filho de Deus, e eles estavam querendo incriminá-lo de alguma forma. A atitude desse cego resume o nosso chamado, irmãos. Na resposta desse cego, a gente pode compreender para que nós fomos chamados, que não é para ser advogado de Jesus,
Me permita, Gustavo. Não é para ser advogado de Jesus. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus. O que aquele cego fez? Olha só, eu não sei como ele fez isso, mas eu sei que eu era cego, agora eu posso ver. E a pergunta que eu te faço na introdução é saber qual o testemunho que você tem contado da sua vida. Eu perguntei para uma amiga em relação a essa passagem, falei a respeito, e ela disse assim: eu não tenho testemunho para contar. Não tenho testemunho para contar, porque às vezes a gente encara o testemunho como sofri um acidente muito grave, aí Jesus me salvou, me curou, ou então eu tinha uma doença, eu tinha um câncer, ou então minha mãe estava à beira da morte no leito, e Jesus foi lá e restaurou através de muita oração e tal. Para muita gente testemunho é isso, mas testemunho vai muito além disso. Testemunho é o que Jesus fez na sua vida, da onde Ele te tirou e aonde Ele te colocou, como você vivia antes, como você vive agora. Irmão, você era cego, independente de você ter algum testemunho impactante para contar para a gente, o testemunho real da sua vida é que você era cego, agora você pode ver. O testemunho real da sua vida é que você era morto, estava morto no seu delito, no seu pecado, e agora você está vivo, e agora você vive uma vida em abundância, que você era pobre, agora você é bem-aventurado. Esse é o testemunho que nós devemos contar. Você era perdido, e agora você foi achado. Você era vazio, agora você é pleno, pelo poder de Cristo que opera em nós. Amém? Estão entendendo? Posso te dar um conselho só nessa introdução? Na frase desse cego: conte seu testemunho. Se eu tivesse que dar um conselho para mim, eu preciso contar meu testemunho. Um encontro de Jesus com a mulher samaritana, estava com ela lá sozinho. No final, quando acabou ali aquele encontro, ela saiu, o que ela fez? Ela contou o testemunho. Olha, eu encontrei um homem que disse tudo que eu vivi no passado. Eu encontrei um homem que me deu água, e água que vai gerar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Eu encontrei aquele homem, e a partir daquela mulher, vários samaritanos foram até Jesus e pediram: mestre, fique aqui, nós queremos ouvir mais do Senhor. Então, irmão, conte seu testemunho. Se você não tem, comece a ensaiar um aí, baseado nisso que a gente falou aqui agora. Vamos voltar ao texto. João, capítulo 10, versículo de 1 a 5. Eu lhes digo a verdade: quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente um ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Irmão, irmã, tem uma matéria no seminário, que o nome dessa matéria é hermenêutica, que é a capacidade de interpretar texto. E quando a gente pega um texto, é só uma dica, né, para quem ainda nunca ouviu falar de hermenêutica. Quando a gente pega um texto, a gente precisa saber quais são os personagens daquele texto. Por que aquele texto está falando disso? Por que o texto está falando de ladrão? Por que o texto está falando de assaltante? Porque o contrário de ladrão e assaltante é o bom pastor. A gente precisa entender, senão a gente só vai ser um leitor da Bíblia como se fosse um livro. E a gente precisa compreender a verdade que o texto bíblico mostra para a gente. Então pergunta: quem são os personagens desse texto? É um texto comparativo. Um pastor, um mercenário, um pastor e um ladrão. Ou seja, Jesus e os líderes religiosos. Porque o contexto, lembra? Jesus tinha acabado de curar um cego, e os líderes religiosos vieram questionar Jesus, vieram arrumar alguma confusão, algum pretexto para prender Jesus. Só que no versículo 7, também fala de ladrão. A gente vai só ler um pouquinho aqui, e você logo vai lembrar. Por isso ele explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões, que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo.
entrará e sairá, encontrará pasto. O ladrão veio para roubar, matar e... Quem é que veio para matar, roubar e destruir, irmão? Quem? Quem? O diabo não, gente, aqui é o texto, vamos para o texto. Quem veio para matar, roubar e destruir? O ladrão. Aqui não está falando de diabo, não tem diabo aqui nesse contexto. O texto aqui está falando que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Nesse contexto aqui, quem era o ladrão? Eram os fariseus. Nesse contexto aqui, quem era o ladrão? Eram os líderes da lei, que estavam querendo pregar outro tipo de evangelho, tirando Jesus da cena. Então a gente precisa compreender aqui, apesar de o diabo cumprir muito bem esse papel de matar, roubar e destruir, esse texto aqui não está falando dele. Está falando dos falsos profetas e do falso evangelho que age contra a igreja, que tenta afastar os crentes do verdadeiro evangelho. Esse é o intuito da conversa de Jesus. A comparação é entre o sistema religioso e o evangelho, falsos pastores e o bom pastor, o meu pastor. O propósito de Jesus nesse texto era apresentar a mentalidade religiosa e a mentalidade do evangelho. Irmão, religiosidade é o homem buscando a Deus com seus métodos. A gente consegue entender uma religiosidade olhando para as outras religiões. É sempre, todas as religiões, é sempre o homem oferecendo um sacrifício para ser aceito e salvo pela divindade. Pesquisa aí, qualquer religião, é um homem oferecendo um sacrifício para ser aceito e salvo por uma divindade. Mas o que é o evangelho? O evangelho é a notícia que Deus veio para buscar e salvar a gente. Irmãos, esse Deus, Ele se fez carne para cumprir um propósito de buscar e salvar a humanidade. E nós somos essas ovelhas que estamos perdidas e precisam ser salvas. Muitos de nós já somos salvos, e existem ainda mais ovelhas para serem salvas, mas essa é a verdade do evangelho, que Deus veio buscar e salvar a gente. Só que o modo automático do nosso coração, irmãos, é a religiosidade. O modo para onde a gente vai fugir, se a gente não estiver firme com Cristo, é a religiosidade. Irmãos, a gente tem a capacidade, nós temos a ousadia de transformar uma prática que é santa e boa em algo religioso e pecado. A gente consegue fazer isso. Oração é uma coisa boa, sim ou não? Sim ou não? Mas a gente consegue transformar a oração em algo pecaminoso e ruim. Lembra do fariseu e do publicano, a história? O fariseu, ele orava em pé, no templo, falando palavras bonitas, falando de uma forma culta, e o publicano, na sua humilde simplicidade, ajoelhado, orava ao Senhor de uma forma verdadeira e genuína. Então a gente tem a capacidade de transformar o que é santo em religiosidade. Missão é uma coisa boa, a gente tem a capacidade de transformar isso em algo ruim, em religiosidade. Evangelismo a mesma coisa, oferta a mesma coisa. Tu dá quanto por cento do teu dízimo? Eu dou 10, devolvo 10, eu dou 30. Graças a Deus eu posso dar 30, se eu puder eu vou dar mais, mês que vem eu vou dar 50. Então, quando a gente percebe que o seu valor é pelo que você faz, isso é religiosidade. Evangelismo, eu saio todo domingo de manhã, eu não falto um domingo, seja chuva, faça sol, eu vou, porque eu evangelizo. Você evangeliza? Então a pessoa, ela está se achando pelo que ela faz. Missões, você faz missão onde? Eu faço missão aqui no meu bairro mesmo, eu vou para Moçambique, comprei a passagem, vou para Moçambique, vou ficar lá com o pastor Pedro, e a gente vai evangelizar Moçambique inteira. Será que a pessoa que vai para Moçambique é melhor do que a pessoa que está aqui evangelizando a Japuíba? Quanto tempo você ora? Eu oro 10 minutos, eu oro 2 horas por dia.
e às vezes 3. Será que você é melhor porque você ora 2 horas por dia, o irmão não? Então, a gente tem a capacidade de transformar o que é bom em religiosidade. E essa é uma área, ou é uma atitude, que a gente inevitavelmente, sem o fortalecimento de Cristo, toma. E esse é o cuidado que Jesus está querendo alertar os irmãos aqui de João capítulo 10. Charles Spurgeon disse uma frase: a cruz é o grito de Deus para o mundo, você não pode se salvar sozinho. É por isso que nós somos ovelhas, irmãos, porque a gente é quase cego, a gente não sabe nem para onde ir. Se for olhar no cerne do ser humano, nós somos cegos por causa do nosso pecado. A gente não sabe para onde ir, e por diversas vezes a gente quer agir sozinho. Essa é a principal característica da ovelha, é saber que ela não só tem um pastor, mas ela tem um bom pastor, o meu pastor. Irmãos, todo mundo aqui conhece o Salmo 23, nem todo mundo de cor, né? Eu também não sei de cor. Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por muito tempo, a gente interpretou esse salmo de forma equivocada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dá a intenção de que, Senhor, eu quero passar num concurso que vai acontecer semana que vem, da Polícia Rodoviária Federal, aumentar o piso do policial federal, e ele foi para R$17 mil. O concurso é semana que vem, mas eu não estudei. Mas tudo posso naquele que me fortalece, e o Senhor meu pastor e nada me faltará. Esse texto de Salmo não quer dizer isso. Às vezes a gente aplica esse texto para a nossa vida, como se fosse um Deus que estivesse ali pronto para realizar todos os nossos desejos, nossos anseios. Irmão, às vezes as coisas não vão acontecer para a ovelha. Às vezes a ovelha ela vai sair do caminho que a prata está seguindo, e ela vai tomar uma varada. Às vezes o bom pastor vai quebrar a pata da ovelha. Não sei quem já ouviu essa história, mas uns turistas foram para Jerusalém e conseguiram ali admirar um pastor de ovelhas, e ele estava cuidando das ovelhas. Só que chegou uma hora que todo mundo quis tirar foto, e estava todo mundo prestando atenção no cuidado do pastor com as ovelhas, e o pastor pega o cajado e quebra a pata da ovelha. As pessoas que estavam ali tirando foto falaram assim: gente, será que não tem um IBAMA? Será que não tem ninguém aqui, uma organização que cuida dos animais? Será que não tem? O homem está maltratando a ovelha. Só que logo depois eles começam a perceber que aquele pastor tira uma atadura, começa a enrolar a pata da ovelha, começa a enrolar, passa ali um óleo, atrasa tudo ali, todo o seu trajeto. Por quê? Porque as outras ovelhas estão andando, aquele pastor tem que carregá-la no colo, e ir caminhando com essa ovelha no colo. Porque existem coisas que vão acontecer na nossa vida, que é para amadurecer a nossa fé. Então, irmão, não fique aí pensando, fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas, está faltando isso, Senhor, está faltando aquilo. Pensou o Gil, foi reclamar: Senhor, está faltando cabelo. Senhor, põe cabelo. Existem várias coisas na nossa vida que elas vão faltar. E esse texto não quer dizer isso, que nada nos faltará, e são as coisas do nosso desejo. A tradução mais apropriada para esse texto é: o Senhor é meu pastor, e de nada tenho falta. De nada eu tenho falta. Pode faltar comida, mas eu não vou sentir falta. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Marta, o Senhor é meu pastor. Pode me faltar um emprego, mas eu não vou sentir falta. Por quê? Porque Jesus, Ele satisfaz a minha vida, Ele é suficiente. Irmãos, teve uma vez que eu falei algo sobre essa mensagem, em alguma oportunidade que eu tive de pregar. No final, eu falei que Jesus Cristo satisfaz. Uma pessoa chegou para mim e falou: vai nessa. E eu fiquei pensando,
eu fiquei pensando qual é o relacionamento de intimidade que ela tem com esse Jesus que é descrito na Bíblia, que ele não acredita. Porque às vezes a nossa segurança está em tantas outras coisas. Está na nossa família, está no nosso casamento, está no nosso relacionamento, está no dinheiro, está no trabalho, mas não está em Jesus. Irmão, quero te repetir para você. Se Jesus for o seu pastor, de nada você vai ter falta. De nada você vai ter falta. Se você entendeu e concorda com isso, diga amém. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, porque a presença do bom pastor, ela é suficiente. Eu não sei se todo mundo que está aqui tem a oportunidade de poder viver esse relacionamento com esse bom pastor. Mas esse salmo não fala de coisas, mas esse salmo fala da presença de Deus. O Salmo 23 fala da presença de Deus. O nosso anseio, que é a vida eterna, não é para termos uma morada eterna, ficar muito tempo no céu, mas para termos um relacionamento pleno e infinito com o Pai. É por isso que nós vamos para o céu, irmão. Não é para a gente pisar em rua de ouro. A gente não vai para o céu para ter uma coroa incorruptível. Isso a gente vai receber, mas a gente não vai por isso. A gente vai para ter um relacionamento pleno e íntimo com Deus e infinito. Esse relacionamento ele não vai acabar. Esse tem que ser o nosso anseio aqui na terra. Esse precisa ser o nosso anseio aqui na terra. Ter um relacionamento com esse Deus de forma plena e infinita. Tem uma história no Emirados Árabes, de um grupo que estavam querendo decidir qual era o salmo mais lindo da Bíblia. Dentre centenas de salmos, escolheram o Salmo 23 como o salmo mais lindo da Bíblia. Nesse concurso, pegaram alguns intérpretes para recitar esse salmo. Dentre centenas de intérpretes, 40 foram escolhidos. 39 desses eram dotados de técnica de imposição de voz, oratória, postura corporal. Mais um era o senhor idoso, com a garganta já falhando, voz arranhada. Todos eles recitaram o salmo de uma forma impecável, mas só esse senhor fez todos que estavam no auditório chorar. Todos choraram. Perguntaram para ele qual a explicação para essa comoção generalizada, todo mundo chorando quando o Senhor recitou esse salmo. Ele respondeu: todos focam no salmo do pastor, mas eu me relaciono com o pastor do salmo. O relacionamento que nós temos com o bom pastor faz toda a diferença. Nós temos um bom pastor. Irmão, você tem um bom pastor, que você pode ter um relacionamento íntimo com ele, um relacionamento de troca, um relacionamento de amizade, um relacionamento de confiança, de cumplicidade com esse pastor. A ovelha que é íntima do bom pastor entende que não existe mérito nenhum nela. Duas coisas nos aproximam da religiosidade e de um falso evangelho: mérito e controle. Às vezes, eu não quero falar, não diz respeito aqui a nada que alguém tenha dito, mas às vezes, essa vontade de querer ter um controle, essa vontade de querer ser um leão, essa vontade de querer ser uma águia, é para que a gente possa ter o controle sobre alguma coisa, e isso é natural na humanidade. Nós queremos ter o controle de alguma coisa. É muito ruim para nós viver uma vida onde um controle é de outra pessoa. Na nossa pequenez humana, é muito ruim depositar o controle em outra pessoa. É por isso que às vezes a gente fica ansioso, triste, angustiado. Por quê? Porque o controle não está na sua mão. Irmãos, o controle está na nossa vida. O controle da nossa vida está nas mãos de quem pode guiá-la da melhor forma possível. Se o controle da sua vida está nas mãos de Deus, irmão, fica tranquilo.
Se não está na mão de Deus, você vai ficar ansioso, procurando alguma solução para a sua vida. E você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Todas as pessoas que assumiram o controle das suas responsabilidades, de uma forma geral, e não quiseram incluir Deus nesse negócio, estavam fadadas e foram, inevitavelmente, fracassadas. Sem essas influências de mérito e controle, você será uma ovelha cuja grande responsabilidade é seguir o bom pastor, e ele vai se encarregar de todo o resto. Irmãos, eu te convido a, quando acabar essa oportunidade de reunião, você lê o Salmo 123, mas leia com calma. Ele é o bom pastor que executa todas as ações do Salmo 23. Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você, Ele é o bom pastor que executa todas as ações do Salmo 23. Agora vai lá dar uma olhada. Agora não, depois vai lá dar uma olhada. Quais ações são essas? Irmão, Jesus, Ele pega uma ovelha e coloca ela em pastos verdejantes. Jesus, Ele pega uma ovelha e coloca ela para saciar sua sede em águas tranquilas. Quando ela está ferida, Jesus pega essa ovelha e cuida dela, com óleo na cabeça. Quando ela está sofrendo, Ele acalma ela. Jesus Cristo é o bom pastor, é o meu pastor, é o seu pastor. Ele não é só o pastor, um pastor. Jesus Cristo é o bom pastor. Paulo diz assim: eu só tenho uma coisa para me orgulhar, que eu não tenho nada para me orgulhar, a não ser em Cristo. Às vezes a gente tem a tendência de se orgulhar pelo que fazemos ou porque deixamos de fazer alguma coisa. Às vezes a gente se orgulha porque a gente vem todos os dias ao culto. Às vezes a gente se orgulha porque eu nunca fiquei sem falar com a minha família. Isso é um motivo de orgulho para mim. Às vezes a gente se orgulha porque a gente prega. Às vezes a gente se orgulha porque a gente nunca faltou um grupo caseiro. Mas Paulo convida a gente a não se orgulhar nada, porque tudo que a gente faz é por causa de Cristo. Eu só tenho uma coisa para me orgulhar, que eu não tenho nada para me orgulhar a não ser Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Essa é uma realidade que precisa ser praticada nas nossas vidas. Esse texto de tudo posso que naquele que me fortalece. Não é que você pode todas as coisas a seu bel prazer. Tudo posso naquele que me fortalece. É que você pode resistir todas as adversidades por meio daquele que te salvou. E esse é o bom pastor, Jesus Cristo. Vamos voltar ao texto, acompanha comigo. João, capítulo 10, agora a gente vai lá para o versículo 16. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Irmão, preste atenção, porque Jesus aqui está revelando algo para a igreja que a igreja ainda não tinha entendido. Tenho outras ovelhas que ainda não estão nesse curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Esse bom pastor, ele sacrifica a vida dele para que nós tenhamos vida. Irmãos, esse é Jesus. Isso é lindo. O Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Ele está falando da vida dele. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Tenho autoridade para dar a minha vida em amor a essas ovelhas, mas depois Ele vai restituir a minha vida, que é o processo da ressurreição. Jesus aqui, Ele está predizendo o plano de salvação. Eu e você fomos alcançados por esse plano. Irmãos, nós não poderíamos fazer nada para ser salvo. Ele nos escolheu para nos salvar. Você tem que glorificar a Deus por causa disso. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez.
Alguns diziam: ele está possuído por demônios, está louco. Por que ouvi-lo? Outros diziam: ele não fala nada, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir o olho do cego? Irmão, aqui Jesus, além de estar exemplificando o assunto de uma forma clara, para que todo mundo entenda que é o pastor das ovelhas, Jesus está deixando claro que o ministério dele é o cumprimento de Ezequiel 34. E a gente vai finalizar essa mensagem lendo Ezequiel 34. Acompanha comigo. Se você ainda não conseguiu identificar, ou se você ainda não conseguiu encontrar uma ligação do Antigo Testamento com Jesus, se você ainda não conseguiu ler o Antigo Testamento e enxergar Jesus, leia Ezequiel 34 para a gente finalizar. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Vou ler para ganhar tempo. Assim diz o soberano. Aqui, Ezequiel estava no exílio e ele recebeu uma profecia para falar para o povo de Israel. Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo vou procurar e encontrar minhas ovelhas e vou cuidar delas. Farei como um pastor que procura as ovelhas perdidas de seu rebanho. Resgatarei minhas ovelhas de todos os lugares por onde elas forem, espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Tirarei o meu rebanho do meio dos povos, reunirei as minhas ovelhas que se acham espalhadas pelas nações, e depois reunirei todas elas em sua própria terra novamente. Cuidarei delas pessoalmente sobre os montes de Israel, junto aos riachos mansos, onde a terra é boa, e em todos os povoados. Darei às minhas ovelhas bons pastos nos montes. Lá elas se deitarão, tranquilas e bem alimentadas, tendo sempre pastos ricos. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, eu mesmo lhes darei descanso. Palavra do soberano, o Senhor. Gente, olha esse texto de Ezequiel 34. Ezequiel, ele prediz que o bom pastor futuramente vai cuidar das ovelhas. Depois Davi no Salmo 23 diz que esse pastor, ele vai prover tudo para as ovelhas, ele vai cuidar das ovelhas. Então aqui em João capítulo 10, Jesus está pegando a profecia de Ezequiel, Jesus está pegando o Salmo 23 e está falando: eu sou o bom pastor, eu, o próprio Yahvé, me tornei carne para morrer por vocês e salvar vocês, porque vocês são ovelhas e não sabem para onde ir, porque vocês são ovelhas e estão quase cegas, porque vocês são ovelhas e dependem de alguém. Dependam de mim. Jesus está dizendo isso. Isso tudo é para a gente entender que o Evangelho é um bom pastor, Deus, por livre e espontânea vontade, ou seja, o mérito é todo dele, veio buscar e salvar as ovelhas perdidas, que somos nós, para que tenhamos um relacionamento íntimo com ele, tanto agora quanto na eternidade, ou seja, um relacionamento pleno e infinito. E eu quero finalizar com uma pergunta. Eu gostaria que você recebesse essa pergunta de forma individual e respondesse ela de forma coletiva. Se você pudesse ser um animal, qual animal você seria? Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade de expor o texto, essa oportunidade de falar a respeito da Tua Palavra, essa oportunidade de estar em comunhão com os meus irmãos. Senhor, eu te peço que Teu Espírito Santo, de forma divina, possa visitar cada coração, Deus. Ó Deus, aqueles corações que estavam angustiados, talvez afastados da comunhão da igreja, alguns corações desanimados, ó Deus, em participar dessa comunhão maravilhosa, alguns corações, ó Pai, que não sabem para onde ir, alguns corações que não dependem do Senhor. Restaura, Pai, aquece esses corações,
Multiplica, Pai, a força, multiplica a fé, para que nós diariamente sejamos dependentes do Senhor, como ovelhas que dependem do bom pastor. O Senhor é o nosso bom pastor. Muito obrigado. É isso que eu te oro e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Aplauda Ele. Amém, amados. Vamos cantar um louvor com o nosso ministério de música.